Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois hoje eu vou falar sobre os espíritas e o espiritismo. E para início dessa nossa conversa, e já de imediato, entendo que o espiritismo e os espíritas, mais exatamente o movimento espírita, são duas coisas completamente distintas, diferentes uma da outra. E por que são diferentes? Aliás, eu diria que são completamente diferentes pela seguinte razão. É que o Espiritismo nos ensina, nos liberta e nos esclarece. E o espírita é quem precisa ser ensinado, libertado e esclarecido. Quer outra diferença? É que o Espiritismo é a doutrina trazida aos homens pelos espíritos superiores. E o movimento espírita é algo criado pelos espíritos inferiores, que somos todos nós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aliás, você já percebeu alguma contradição do Espiritismo desde o seu surgimento até agora? Que eu saiba, não houve nenhum. Mas, em contrapartida, no movimento espírita, isso acontece e não raras vezes. E por quê? Simples. Muito simples, aliás. Porque o movimento espírita, como eu disse antes, é feito de pessoas bem intencionadas. Não tenho a menor dúvida disso. Mas ainda muito imperfeitas em termos de evolução espiritual, em que em determinados momentos afloram as imperfeições mais comuns dos alunos matriculados nesse planeta escola, como, por exemplo, a soberba, a vaidade, o orgulho, a intolerância e tantos outros defeitos comuns a todos nós, espíritas e não espíritas. Aliás, ser espírita não é uma coisa muito fácil, principalmente aos olhos de quem não é espírita. Porque quando o espírita faz alguma coisa errada ou diz alguma coisa fora do tom, sempre terá alguém para dizer, viu? E isso que é espírita. Como se ao espírita, espírito tão imperfeito como qualquer um outro, seja inconcebível errar em qualquer aspecto da vida. E já que eu estou falando sobre os espíritas, afinal, o que é verdadeiramente ser espírita? Pois ao contrário do que muita gente pensa, inclusive espíritas, ser espírita não é sentar-se à mesa para participar da prática mediúnica, ainda que isso abra novos cenários, novos horizontes para quem participa. Ser espírita não é o que sempre tem um livro espírita como seu livro de cabeceira, o que aceita como legítima a tese da reencarnação, ainda que isso seja importante para o entendimento do verdadeiro sentido da vida.
Ser espírita não é o que participa ativamente da casa espírita, ainda que seja muito importante a sua participação. Ser espírita não é aquele que recebe regularmente a doação de boas energias do passe, embora o passe seja digamos, um refrigério e um repositório de boas energias para o corpo e principalmente para o espírito. Ser espírita não é o que conhece de cabo a rabo a teoria da doutrina espírita, embora, claro, seja importante conhecê-la. Ser espírita não é ter um programa espírita na TV para divulgar o espiritismo, embora divulgá-lo seja importante para o esclarecimento de quem busca respostas lógicas para as agruras da vida. Gente, resumindo tudo isso, quero dizer que viver o espiritismo não é viver no meio espírita, fazendo ou frequentando sessões, lendo obras espíritas, ouvindo ou dando palestras, ou recebendo passe periodicamente. Não. Ser espírita vai muito além de tudo isso. Ser espírita verdadeiramente é lutar contra o seu pior inimigo, ou seja, lutar contra si mesmo para se melhorar no aspecto moral com o intuito de minorar, diminuir as suas imperfeições, ou seja, reconhecer os seus defeitos e procurar pelo menos minimizá-los, exatamente como disse Kardec, abre aspas, para ser espírita não é suficiente o conhecimento intelectual da doutrina. A letra por si só é morta, é preciso assimilá-la. Eu vejo nas redes sociais, e vocês também devem ver, com certeza, pessoas espíritas descendo a lenha, desculpe a expressão, xingando, ofendendo quem pensa diferente deles. É errado eu pensar diferente de alguém, seja lá em que assunto for? Claro que não. O que é errado é não saber se comportar perante o contraditório. O espírita que age assim nos passa a ideia de que até pode conhecer e explanar com discernimento as questões e perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, por exemplo, mas com certeza não coloca em prática o que ali está expresso, ou seja, conhece muito bem a teoria, mas só a teoria, pois não emprega essa mesma teoria na prática. Saindo um pouco dos espíritas, agora vamos abordar um pouco do espiritismo. Aliás, você sabe que o espiritismo era crime previsto no Código Penal de 1890 e quem era pego podia ser punido com até 6 meses de prisão e que, além disso, no seu artigo 157, previa uma multa de até 500 mil réis, que era um valor bem considerável na época. Pois é. Inclusive, muitos espíritas foram processados por atentar contra a saúde pública. Mas, entrando na nossa segunda parte do nosso assunto de hoje, é importante dizer que o espiritismo tem como sustentação 2 pilares básicos, 2 premissas que lhe dão sustentação, que são lógica e razão. E através dessas 2 premissas, o espiritismo nos dá uma outra visão do mundo, da vida, da morte e, principalmente, nos dá uma outra visão muito mais abrangente de Deus. E mais, pois além de abrir a nossa visão, a respeito disso, ele nos dá também um dos bens mais preciosos, se não o mais precioso que possuímos, que é a liberdade. Mas não a liberdade do corpo,
mas sim a liberdade que muitas vezes nos aprisiona dentro de nós mesmos, que são os nossos medos. Por exemplo, o medo do inferno, o medo do escuro, o medo das superstições, o medo das promessas não cumpridas, o medo das almas do outro mundo, o medo da morte e o mais inconcebível medo de todos os medos, o medo de Deus. Outra coisa importante que o Espiritismo nos esclarece é que, como muitos pensam, que não é apenas por meio dele, do Espiritismo, que podemos ter contato com os espíritos. Claro que não. Outra grande diferença do Espiritismo para com as outras correntes religiosas é que, além de usá-la, ele explica a mediunidade, não sendo, porém, a mediunidade de sua propriedade, do Espiritismo, e nem tampouco dos espíritas. Queiramos ou não, todos nós atraímos espíritos através de uma coisa chamada afinidade, o que significa dizer que atraímos tanto os bons quanto os maus, independentes de sermos ou não médio, sermos ou não espíritas, inclusive espíritas de carteirinha. Aliás, essa atração depende muito mais de nós do que deles, dos espíritos, através de uma energia já estudada, mas com sua capacidade ainda quase que desconhecida da ciência: o pensamento. Pois se através dessa energia chamada pensamento exalarmos, digamos, o perfume de uma flor, atrairemos o quê? Beija-flor. Se por outro lado exalarmos cheiro de carniça, teremos como companheiras aves de rapina. É lógico. É uma lógica, na verdade, uma lógica simples. Vale lembrar que essa aproximação por afinidade pode levar os espíritos a influenciar, inclusive, nossos pensamentos e, por via de consequência, nossa conduta, seja para o lado bom ou o lado ruim. No segundo caso, em que geramos pelo pensamento uma frequência baixa, essa energia negativa, digamos assim, é facilmente percebida pelos espíritos ainda muito materializados e atrasados espiritualmente falando, facilitando por parte deles nossa indução ao erro. A nós, porém, através do nosso discernimento e da nossa liberdade de escolha, no Espiritismo chamado de livre-arbítrio, cabe aceitar ou não essa influência. Ou seja, eu sou árbitro de mim mesmo e dono absoluto da minha vontade, no que tange às minhas escolhas. O que significa dizer que, na mesma proporção em que eu opto por enveredar por um lado, ou pelo lado ruim, ou pelo lado bom, arcarei com as responsabilidades inerentes pela opção escolhida, dentro de uma lei divina da qual ninguém consegue se safar, chamada lei de causa e efeito. Pois nada na vida é casual. Tudo é causal, ou seja, tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Antigamente, muitas pessoas procuravam o espiritismo pela dor da perda de um ente querido, na expectativa de que, do lado de lá, do chamado mundo dos mortos, ele enviasse alguma comunicação para cá, no chamado mundo dos vivos. Atualmente isso ainda continua acontecendo, porém, felizmente, bem em menor escala. A maioria das pessoas que hoje procuram as casas espíritas não vão mais como antigamente, na expectativa de ver espíritos, entre aspas, baixarem, de preferência o seu ente querido, e dizer quais os números da próxima Mega Sena. Não.
Hoje, felizmente, isso acabou, pois quem vai à casa espírita, mesmo os que vão pela primeira vez, vão lá em busca de respostas, visando entender melhor as disparidades da vida que trazem a tiracolo infelicidade e problemas de toda a ordem. O Espiritismo não é uma doutrina salvadora, até porque, ao contrário do que muitos pensam, nenhuma religião salva. Nós, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, é que nos salvamos ou nos condenamos. O Espiritismo, em verdade, é uma doutrina educadora, posto que nos conscientiza da responsabilidade dos nossos atos, tanto para o bem quanto para o mal. E à medida que nos educamos, tomamos conhecimento de como funcionam as engrenagens das leis divinas que movimentam a vida e dão sentido a ela. E a partir desse entendimento, o Espiritismo, adquire uma outra faceta, a de consolador, na medida em que nos faz entender, sem sofismas, sem fraudes, sem enganações, as razões das nossas dores. E para não só entendê-las, mas aceitá-las melhor, para aceitar melhor os nossos infortúnios, muitas vezes precisamos dar em nós próprios uma chacoalhada capaz de nos fazer enxergar alguns maus hábitos, principalmente aqueles hábitos que envolvem as coisas do espírito. Aliás, Augusto Cury, autor não espírita, mas que eu gosto muito no seu livro O Mestre da Sensibilidade, que eu, aliás, recomendo, ele fala o seguinte a propósito disso que eu chamei de chacoalhada e que ele chama de revolução. Antes, porém, só um esclarecimento importante e necessário, principalmente porque, infelizmente, vivemos tempos, como eu diria, tempos bicudos, que qualquer palavrinha mal colocada pode ser interpretada de forma errada. Por isso que eu digo que o termo revolução que ele fala é no melhor sentido da palavra, ok? Ele diz o seguinte, abre aspas, quem não é capaz de causar uma revolução dentro de si mesmo, nunca conseguirá mudar as rotas sinuosas da sua vida. A maior miséria, continua ele, não é aquela que habita os bolsos, mas aquelas que habita a alma. Meu Deus! Gente, quanta verdade nessas palavras, ainda que nós, seres humanos, nem todos, é claro, mas uma parcela gigantesca, vive uma vida inteira pensando no bolso, e esquecendo a alma, esquecendo o espírito, quando que o que vai valer lá do outro lado, quando a gente partir daqui, não serão as riquezas do bolso, e sim tão somente as riquezas da alma, ou seja, as virtudes, as aquisições morais que conseguirmos agregar ao nosso espírito ao longo desta encarnação. E por isso, precisamos iniciar o quanto antes a cultivar em nós essas riquezas verdadeiras. Por isso, faça do tempo um seu aliado e não um seu adversário. Aliás, por falar em tempo e já para encerrar o nosso encontro de hoje, me permita lembrar a você que me assiste que existem 4 coisas que não se pode recuperar nunca mais. A pedra depois de atirada, a ocasião depois de perdida, a palavra ofensiva depois de proferida e o tempo depois de passado. Pense nisso.
Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.